Um dos pontos que eu trouxe para a Jaqueline era: não tenho amigas. Hoje eu tenho amigas. Hoje eu tenho amigas que vêm na minha casa, que eu vou na casa delas, né? Lógico que tinha as amigas, sim, mas às vezes eu também que não via isso, né? Porque às vezes você está tão, assim, deprimida e insegura, que você não vê as pessoas que estão ao teu redor e você às vezes nem considera essas pessoas, né? Hoje eu estou feliz por dentro. Antes, às vezes, quem me via falava, essa menina é feliz, mas era uma felicidade que estava só externa. Conta aí um pouco sobre a sua história. Então, meu nome é Márcia, eu sou casada há 25 anos e tive uma história um pouco complicada, né, de infância, uma criação um pouco difícil. Isso causou alguns problemas emocionais, né? E aí cheguei ao ponto de ter procurado algumas terapias, né? Aí eu conheci o Romildo e a Jaqueline. A questão da ansiedade para mim era bem difícil. Tinha, assim, alguns problemas de... Eu tenho ainda um pouquinho de timidez, né? Mas a timidez era muito grande, problemas de relacionamento, estava com um problema bem sério no meu casamento, bem sério mesmo. Estava, vamos dizer assim, no auge desse problema quando eu conheci eles, né? Isso me fazia ficar muito deprimida, ansiosa. Realmente eu estava bem complicada. Eu estava até fazendo uma terapia em grupo que começou, vamos dizer assim, a acender uma luzinha, né? Mas a terapia em grupo, ela não, né, não atende às necessidades específicas da gente, né? Aí eu procurei uma ajuda mais específica, que foi, no caso, a ajuda da Jaqueline. Eu também já tinha feito terapia com um psicólogo, mas não foi ainda o que eu precisava. Então, aí a questão da terapia em grupo, ela é boa, só que eram mais de 100 pessoas em grupo, e aí ela falava sobre o assunto, eu identificava alguns pontos em mim, mas não pegava tanta coisa, né? Porque quando a gente está ansioso, deprimido, às vezes você não consegue identificar qual é o seu problema, né? O que está te causando aquele problema, qual que é a raiz do problema, né? Então eu precisava de alguma coisa mais individual, que foi o que eu consegui com a Jaqueline. Aí ela fez a leitura corporal, para saber que tipo de personalidade você tem. E aí, isso me ajudou bastante a me aceitar, porque aí eu entendi o porquê eu sou assim e por que eu me comporto de algumas maneiras. Isso eu achei que ajudou bastante. Foi uma das coisas que eu achei muita diferença, né, na terapia individual. E outros detalhes também, né, que é pro teu caso, né, a terapia individual é bom porque ela vai pegar a tua história e vai trabalhar em cima dela, né, então, por isso que é tão bom a terapia individual. Como você conheceu a gente e por que decidiu dar um voto de confiança? Eu conheci a Romilda Jaqueline através de uma amiga, e a filha dela estava passando também por um momento bem complicado, né, uma adolescente, um momento de depressão, né, e aí um dia a gente estava conversando, ela me falou, né, e aí eu achei bem interessante, né, porque ela começou a me contar os detalhes, né, que era uma coisa individualizada, né, fiquei curiosa, e aí eu quis também fazer a terapia com eles, né. Lógico que tem a pulguinha atrás da orelha? Tem, né? A gente fica, será que no meu caso? Na realidade, eu achava, não, no meu caso, eu acho que não vai funcionar. Mas aí a gente tem que dar um voto de confiança, né? Mesmo estando desconfiada, eu percebi que isso ia dar certo, sim. E aí, então, eu investi. Exercícios são, assim, bem simples, né? Não são exercícios complicados, né? Coisas muito difíceis, não. Mas, como a gente aprende, né? A nossa mente, ela é bem danadinha, né? Então, ela quer deixar a gente na situação confortável que a gente está, né? Que já é conhecida, né? Depois, na terapia, eu entendi tudo isso. Essa dificuldade foi a minha, né? Porque, assim, de ter a mente lutando contra. Mas os exercícios não são difíceis, são super simples. Eu até estava conversando com meu marido agora, né? Antes da gente de começar a gravar esse vídeo aqui, nos resultados, né? Uma das coisas que me impactou foi na minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito tímida, era mais tímida, hoje eu sou ainda tímida, né? Mas me ajudou bastante, né? Por exemplo, esse vídeo eu jamais gravaria. Uma das coisas que me ajudou bastante. Então, hoje eu ainda tenho dificuldades em alguns pontos, porque isso é da minha personalidade. Mas hoje eu enfrento. Eu tenho medo, mas eu enfrento. Eu aprendi isso. Algumas coisas, elas vão permanecer porque faz parte da personalidade. Mas a gente tem armas para poder lutar contra. Então, hoje eu estou mais confiante, melhorei bastante nas minhas amizades. Um dos pontos que eu trouxe para a Jaqueline era: não tenho amigas. Não tenho amigas. Hoje eu tenho amigas. Hoje eu tenho amigas que vêm na minha casa, que eu vou na casa delas,
né? Lógico que tinha as amigas, sim, mas às vezes eu também que não via isso, né? Porque às vezes você tá tão, assim, deprimida e insegura, e você não vê as pessoas que estão ao teu redor, e você às vezes nem considera essas pessoas, né? Hoje eu consigo ver tudo isso. O relacionamento com meu marido também melhorou, e ele também fez, né, a terapia com a Jaqueline, e também isso impactou, né, na situação, porque assim, a gente estava com um problema bem sério, e isso ajudou ele também, né, a melhorar ele como pessoa, melhorar a situação, o problema que a gente estava vivendo, e fez muita diferença isso na nossa vida. Mais confiante, mais feliz. Hoje eu falo, né, outro dia até eu estava falando para uma amiga, hoje eu estou feliz por dentro. Antes, às vezes, quem me via falava, essa menina é feliz, mas era uma felicidade que estava só externa. Às vezes eu estava rindo, às vezes eu estava numa praia, num lugar lindo, e não estava feliz. Não estava dentro de mim a alegria. Hoje não. Hoje eu consigo ver alegria nas coisas pequenas. Mas antes, a tristeza tomava conta de mim, eu deixava ela. Até a Jaqueline fala, né? Vocês falam do Uber da desgraça. Eu pegava esse Uber da desgraça, viajava nele e ia, né? Sem rumo. Hoje não. Hoje eu começo a ficar triste, aí eu começo a me questionar. Por que você está assim, né? Olha, tanta coisa boa que tem, né? Eu coloco uma música feliz e aí começo a cantar, pronto, a tristeza vai embora. Porque aprendi a lidar com isso. Porque momentos altos e baixos a vida vai ter, né? Porque a vida não é, né, só flores, só colorida. Tem problemas. Mas depois que você aprende a lidar com a situação e com você mesmo, né, que é o mais importante aqui no caso, né? Não é o que está acontecendo em volta, mas é o que se passa dentro da cabeça da gente, né? Da mente da gente. Então, hoje eu consigo ter esse controle maior na mente. E isso ajuda bastante, né? Porque às vezes a coisa está pegando fogo e você está mais tranquilo. Antes de conhecer a mentoria, de fazer a mentoria, eu comecei a trabalhar com vendas. Então, imagine, eu super tímida, trabalhando com vendas. Já é uma dificuldade, né? Mas aí, durante a mentoria, eu consegui melhorar mais essa questão de vender, né? Não tá assim, aquela beleza ainda, mas eu tô caminhando. Isso com a ajuda da mentoria. Aí, esses dias atrás, eu fiz uma venda para uma cliente, numa cidade aqui, acho que uns 60 quilômetros de distância. Então, antes da mentoria, jamais eu iria lá fazer essa venda. Eu ia arrumar qualquer desculpa para não ir. E até perder a venda, né? Porque eu precisava ir lá nesse lugar, né? Então, eu fui de carro, dirigindo até esse lugar, fiz essa venda, conversei com a cliente, né? Até ainda recebemos elogios, né? Tava eu e meu cunhado, ele foi comigo, que a gente era super simpático, a cliente gostou bastante da gente, né? E aí, depois, voltando, eu tava pensando, meu Deus, olha só, e super orgulhosa de mim, né? Porque olha que eu consegui, né? Foi super bom. E isso tudo devido à mentoria, com certeza, né? Porque se fosse em outra época, eu ia arrumar uma desculpa, ia perder essa venda, né? Ia ficar aqui em casa, paradinha, né? Quem tiver, né, com dúvidas, assim como eu tive quando eu fiz a mentoria, né? Insegura, e também, às vezes, pensando no valor, né? Porque quando eu fiz, por exemplo, eu pensei, meu Deus, eu não consigo. Fiquei assim, né? Mas aí, como eu precisava muito, né? E foi indicada por uma amiga, eu pensei, não, eu vou sim. E aí eu digo para as pessoas, né, que estiver insegura, vai, porque vale a pena. Sua vida vai ter um colorido a mais. Às vezes você está vendo tudo branco e preto, mas com a mentoria, a sua vida fica colorida, né? É igual eu falei, você vai ficar feliz de verdade, feliz por dentro, né? E vale a pena, porque assim, vale a pena você ir contra essas inseguranças, né? Com medo de, por exemplo, de ser online, mas dá certo, né? Porque tem várias pessoas que fizeram, eu fiz, deu certo. Então, não é porque é online que não vai dar certo, não é porque é desconhecido, que é um trabalho super sério, né? De pessoas que realmente estudam, né? Para e tiveram, se você investigar um pouquinho sobre a história deles, né? Que eu assisti bastante os vídeos dele antes de começar. Eles têm uma história que realmente eles viveram na pele, o que é ansiedade, depressão, né? Então, realmente vale a pena, né? Tirar toda essa questão do medo, ou enfrentar, né? Porque às vezes a gente vai com medo mesmo, igual eu disse, vai com medo mesmo. E vale a pena.